Oi, gente, vamos falar sobre ligações químicas hoje. Se vocês estiverem ouvindo um pagode ao fundo, é um vizinho, né? Porque não dá para viver tranquilamente numa pandemia, na verdade. Então, considerem, aliás, desconsiderem o pagode ao fundo. Vamos lá. Quando nós falamos de ligações químicas, nós relacionamos diretamente com a regra do octeto e a regra do dueto. Essa regra é que ela possibilita a estabilidade dos elementos químicos, ela possibilita a ligação ou não. Então, a partir dos gases nobres, a partir da estabilidade dos gases nobres, que observaram a capacidade dele fazer ligação, dele não fazer ligação com ninguém. Então, por exemplo, os gases nobres, eles possuem uma grande estabilidade, o que não permite a ligação espontânea entre esses gases nobres com outros elementos da tabela periódica ou entre eles mesmos. Então, o que acontece? Isso é devido, acreditam, né, que é devido à quantidade de elétrons nessa última camada. Por exemplo, o hélio, ele segue a regra do dueto, o hélio e o hidrogênio. Por quê? O hélio, ele possui 2 elétrons na sua última camada, até porque ele só tem 2 elétrons. Então, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele, nós percebemos que ele só tem uma camada e nessa uma camada tem 2 elétrons. Outra coisa, o subnível presente, existente nessa primeira camada do hélio, conforme a distribuição eletrônica, é o S. Quando nós vemos o subnível S, nós podemos associar a esse quadradinho aqui, ó, a somente um quadradinho, que se chama orbital. Esse orbital, ele comporta 2 elétrons, até porque é do subnível S. Então, cada quadradinho comportam 2 elétrons, que são relacionados com essa setinha aqui, ó, para cima e para baixo. Então, cada uma dessas setas representam elétrons. Beleza. Então, o hélio segue a regra do dueto. Ele se sente estável, ele se sente bem, se sente feliz. Ele é uma partícula monoatômica porque ele tem 2 elétrons na sua última camada. Então, ele segue a regra do dueto. Os demais elementos, eles vão seguir a regra do octeto. Como assim? Olhando aqui o neônio, olhando para a sua última camada, camada 2. Na camada 2, ele tem 2 mais 6 elétrons, ou seja, ele tem 8 elétrons na sua última camada. Então, é um elemento estável. Assim como o argônio também, aqui é a última camada do argônio. Camada 3, na camada 3, ele tem 8 elétrons, 2 mais 6, 8 elétrons. Vamos lá para o radônio. A última camada dele é a camada 6. Na camada 6, ó, que é a última das últimas, nesse caso do radônio, vamos ter também, ó, 2 mais 6, 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, conferindo a estabilidade desse gás nobre. Então, eles se sentem autossuficientes para não realizar ligações com ninguém. E todos os outros elementos da tabela periódica, eles buscam essa estabilidade. Então, eles enxergam nos gases nobres a estabilidade que eles gostariam de ter. Então, é como se fosse o estudante observando a carreira que ele quer ter na vida militar ou na vida acadêmica, que seja. Então, eles, gases nobres para os outros elementos, são o exemplo de vida. Entenderam? Tipo isso. Claro que existem exceções, mas em sua maioria eles se comportam dessa forma, buscando a estabilidade com 8 elétrons nessa última camada, e no caso do hélio e do hidrogênio, 2 elétrons na última camada. Nós temos 3 tipos de ligações químicas. Nós temos a ligação iônica, que ela é baseada na transferência de elétrons. Nós temos a ligação covalente,
que tem a ligação covalente coordenada também, além da ligação covalente comum, que é baseada no compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica, que não segue a regra do octeto. A ligação metálica, ela justamente, vou lá, olhei aquele metal, vou fazer uma ligação com ele. Pronto, baseado na energia. É baseado na nuvem eletrônica. Vou explicar para vocês melhor quando chegar no momento da ligação metálica. Ligação iônica. A ligação iônica, ela representa uma ligação entre metal ligado a metal. Então, quando eu tiver um metal ligado a um ametal, eu vou ter uma ligação iônica, primeiro indício. Outra coisa, ocorre transferência de elétrons. Então, um metal, ele tem o poder de liberar elétrons. Então, outro indício, metais têm o poder de transferir elétrons, têm o poder de liberar elétrons. Eles formam compostos iônicos. Compostos iônicos são compostos muito fortes. A ligação iônica é uma ligação muito forte. Então, se eu tenho uma ligação forte entre os elementos, é difícil quebrar essa ligação. Então, tem que ser uma ligação de BFF, entendeu? Tem que ser uma ligação, uma amizade muito forte, tá? E ocorre a formação de íons. Então, sempre que vocês tiverem um elemento que faz ligação iônica, um metal ligado a um ametal, quando ele está em meio aquoso, ele libera íons. Ocorre a formação de cátions e ânions. Vamos observar a ligação entre o sódio e o cloro. Vamos olhar aqui. Sódio, ele tem 11 elétrons na sua última camada. O número atômico dele é 11. Se vocês pegarem lá na tabela, vocês vão ver. Fazendo a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Pronto. Cheguei na minha camada de valência, ou seja, minha última camada. Nessa minha camada de valência, o que vai acontecer? Eu tenho um elétron só. Se eu tenho um elétron, eu não estou estável. Eu não estou me sentindo bem, porque eu tenho um elétron e eu tenho que ficar com 8 para me sentir bem. Então, o que acontece? Vai chegar lá o meu cloro, número atômico 17. Quando eu faço distribuição eletrônica, eu percebo que na camada de valência, ou seja, na camada 3, eu possuo 7 elétrons. 2 mais 5, 7. Quando eu tenho 7 elétrons na última camada, falta umzinho para eu completar a estabilidade. E o sódio tem esse 1 na última camada. Então, olha a sacada. Se o sódio perder esse 1 elétron, o que acontece? Essa camada 3 some. Se a camada 3 sumir, olha a camada anterior. Ele vai ter 8 elétrons. Então, não vai ser ruim para o sódio perder esse elétron, ou seja, ele vai lá, ele como é muito bonzinho, muito gente boa, ele vai doar esse elétron, vai transferir esse elétron para o cloro, para completar o octeto do cloro. E se ele perde esse 1 elétron, a camada anterior, que é a camada 2, vai ficar com 8 elétrons, então ambos estão ganhando. O que vai acontecer? Olha só aqui, ó, a representação da camada do sódio. Ele está pegando esse elétron e doando para a camada do cloro. Quando ele doa esse elétron para o cloro, essa camada morre, essa camada 3 aqui, ela some, e vai ficar valendo a camada 2, que vai ter 8 elétrons. Então, a ideia é essa, tá bom? Doar elétron, transferir o elétron do metal para o ametal. Tem aqui um outro exemplo, para ver se vocês entenderam bem. Vamos lá. Peguei magnésio, fiz a distribuição eletrônica. A última camada, a camada de valência do magnésio, ele tem 2 elétrons nessa última camada. E ele está fazendo uma ligação com o cloro, que tem 7 elétrons na sua última camada.
Ó, 2 elétrons na última camada e 7 elétrons. O que vai acontecer? Mano, o magnésio ele vai perder esses 2 elétrons, porque ele quer ficar com 8 da camada 2. E o cloro, o que acontece? Ele quer ganhar 1. Prestem atenção. Magnésio, 2 elétrons aqui. Aqui, ó, essa representação com bolinha se chama representação ou estrutura de Lewis, quando eu represento os elétrons por bolinha. Ó, presta atenção. Perdi 2 elétrons, eu tenho 2 elétrons na minha última camada. Então, ó, 2 bolinhas que representam os elétrons. Olhando para o cloro tem 7. Então, vamos fazer 7 bolinhas em torno do cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? Magnésio de boa vai lá, doa 1 para o cloro. Pegou esse elétron aqui, ó. Toma, cloro. Vai que é tua. Só que sobrou um elétron do magnésio. Se sobrou um elétron do magnésio, o que vai acontecer? Vai brotar um cloro aqui. O cloro vai brotar um outro cloro. Porque eu preciso estabilizar esse magnésio também. Eu não posso doar um do magnésio e o outro fica avulso. Não tem como. Então, vai brotar um outro cloro, onde o segundo elétron do magnésio vai ser doado para o segundo cloro, formando assim essa ligação iônica, onde magnésio vai ficar com carga 2+, por quê? Porque ele doou 2 elétrons. E o cloro vai ficar, vão ser 2 cloros, ó, são 2 cloros. A minha fórmula vai ficar MgCl, Cl2, porque precisei de 2 cloros para estabilizar um magnésio. Agora vamos olhar para a questão das cargas. O magnésio não perdeu 2? Não, perdeu 2, então a carga dele 2+. O cloro ganha 1. Se ele ganha 1, ele fica com a carga menos. A carguinha dele aqui, ó, negativa, Cl-. Então, quando o magnésio perde, fica com carga 2+. Lembra dos cátions e ânions? É isso. O cloro ganha 1. Então, se ele ganhou 1, a carga dele, ó, negativa. Beleza? Como vai ficar a estrutura? Como vai ficar a ligação? MgCl2. 2 por quê? Porque eu tenho 2 cloros para estabilizar um magnésio. Tem uma outra forma de vocês verem sem fazer a distribuição eletrônica. Aqui. Preste atenção na tabela periódica. Vamos localizar o magnésio e o cloro. O magnésio está aqui, ó, na família 2. Deixa eu fazer um 2 aqui. 2A. E o cloro está na família 7A. Muito que bem. Então, se o magnésio na família 2, preste atenção. Qual era a carga que o magnésio ficou? 2+. E o cloro? Está na família 7. Ele tem quantos elétrons na sua última camada? 7. Magnésio tem quantos elétrons na última camada? 2. Então, os elementos que têm A são os elementos representativos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Esse valor, ele representa a quantidade de elétrons que o elemento vai ter na sua última camada. Então, vocês não precisam fazer a distribuição eletrônica, a não ser que vocês queiram. Ah, eu quero ter certeza, eu vou fazer a minha distribuição eletrônica porque eu quero acertar essa questão. Então, ou faz a distribuição eletrônica ou olha na tabela periódica, tá bom? Mas só valem para esses elementos aqui, para esse grupo aqui, ó. Grupo 1, grupo 2, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A
8A. Tá bom, gente? Só servem para esses elementos representativos, tá bom? Então, o nome do grupo, o nome da família, o número que representa a família, ele vai corresponder à quantidade de elétrons na última camada desses elementos. Magnésio, 2 elétrons na última camada. Cloro, 7 elétrons na última camada. Assim fica mais fácil, né? Então, se eu tenho poucos elétrons, se eu sou um metal, a minha tendência é doar. Se eu sou um ametal, a minha tendência é receber. Quando eu dou elétrons, quando eu perco elétrons, eu fico positivo. Quando eu recebo elétrons, eu fico negativo, viro um ânion. Sacou? Então, prestem atenção. Magnésio. Se ele é um metal, a tendência dele é doar, então ele vai ser 2+. Nome da família, número da família, 2. Vou receber quanto? Aqui eu tenho 7, eu recebo 1. Então, minha carga, ó, -1. Aqui, quando eu falo de metal, a minha carga vai ser a quantidade de elétrons que eu vou ter na última camada. Quando eu falo de ametal, a minha carga vai ser a quantidade que eu preciso receber. Show? Beleza. Então, se aqui é 2A, o que acontece nas ligações iônicas? Eu posso fazer um bizu aí, uma regrinha. Que regra é essa? Sempre vai funcionar. Essa regra é sensacional. A carga se transforma, ela se transforma quantidade do cloro. A carga do cloro vai se transformar em quantidade de magnésio. Preste atenção, qual vai ser a minha fórmula? MgCl2. Ó, carga virou quantidade do cloro. A carga do magnésio virou quantidade. A carga do cloro virou quantidade de magnésio. Tá? Aqui, ó, não tem nada, então é 1. Se aparece um númerozinho, porque é a partir de 2 que vão começar a surgir os númerozinhos. Então, 2 de carga do magnésio, que virou quantidade de cloro, e carga do cloro, que virou quantidade de magnésio. MgCl2. Formei a minha ligação. Agora, como é que vai funcionar aqui com esse elemento? Vamos lá. Vamos localizar o alumínio? Pô, não sei. O alumínio tá onde? Aqui, ó. Aqui o alumínio. E o oxigênio. Qual é a família dessa galera? Alumínio, família 3A. E o oxigênio, família 6A. O que acontece? O alumínio, ele é um metal. Então, vamos lá. Se ele é um metal, ele vai doar 3 elétrons. Então, a carga dele vai ser 3 mais. Agora, olha para o oxigênio. Ele tem quantos elétrons na última camada? 6. Para completar o octeto, faltam quantos? 2 elétrons. Se faltam 2 elétrons, eles têm que receber 2 elétrons. Se eu recebo 2 elétrons, a minha carga é o quê? 2 menos. Como vai ficar a minha ligação? Ó, carga se torna quantidade do alumínio, vão cruzar, tá? Carga do alumínio se torna quantidade do oxigênio. Qual vai ser a minha fórmula? Al2O3. Pronto. Toda vez que vocês tiverem uma ligação iônica, vocês podem fazer isso, que vai dar bom, tá bom? Toda vez que vocês tiverem uma ligação iônica, vocês podem pegar a carga e cruzar, tornando quantidade dos elementos químicos. Entenderam, gente? Se ficou confuso, vocês podem assistir de novo, ou vocês podem tirar dúvida comigo,
tá bom? Características das ligações iônicas. São mal condutores em estado sólido. No estado sólido, tá? No estado líquido é outro rolê. São ótimos condutores de eletricidade em solução aquosa ou fundidos. Solução aquosa está no meio de água. Fundidos, quando eles estão derretidos. Quando os sólidos são derretidos, eles ficam líquidos e nós conseguimos misturar um no outro. Então, nesse momento, quando eles estão em solução ou são fundidos, eles liberam cargas, ou seja, eles se tornam íons, eles se separam e ficam a parte positiva lá em meio aquoso e a parte negativa lá boiandinho em meio aquoso, ou fundidos, né, que seja. Beleza. Quando eu falo que desculpa gente, deu um barulho aqui super forte, foi o WhatsApp. São duros e quebradiços, tá? Ligações iônicas são duros porque eles são ligações muito fortes. Então, eles são quebradiços. Ligação covalente. Nossa ligação covalente é uma ligação onde eu tenho ametal ligado a ametal. Ou seja, eu tenho um compartilhamento. Aqui é um compartilhamento, aqui não é mais uma transferência. Aqui eu não vou formar íons, não há formação de íons. E são compostos moleculares, tá? Ligação covalente formam compostos moleculares. Ligações iônicas formam compostos iônicos, tá? Então, toda vez que eu tiver um ametal ligado a um ametal, está ligado a outro ametal, eles estão formando um composto molecular, tá? E ocorre o compartilhamento, como eu disse a vocês. Lembra que eu comentei no início que os metais eles têm a tendência de doar elétrons e os ametais têm a tendência de receber elétrons. Por quê? Porque metais têm uma grande quantidade de elétrons nessa última camada. Vamos olhar aqui a ligação entre hidrogênio, que é um ametal, para quem não sabe, hidrogênio é um metal, tá? E o cloro, nosso bom e amado cloro. O hidrogênio, ele se estabiliza com 2 elétrons. Ele tem umzinho lá na sua última camada. Oh, meu Deus. Voltando, gente. Desculpem o barulho alto de WhatsApp, já desliguei aqui. Então, vamos voltar ao que eu estava falando. O cloro, ele tem 7 elétronzinhos na sua última camada. Aqui, ó, última camada, 7 elétrons, hidrogênio, 1 elétron. E o hidrogênio segue a regra do dueto. Então, ele precisa receber 1 para ficar estável. E o cloro, ele segue a regra do octeto. Se ele tem 7, ele precisa receber 1 para ficar estável. Se ninguém quer abrir mão de nada, que tal compartilhar? Então, o que acontece? O hidrogênio vai lá com seu 1 elétronzinho e compartilha a ligação com o cloro. Aqui, ó. E o cloro, que tem 7, ele vai lá e compartilha um elétron com o hidrogênio, para ele ficar com 2. Então, hidrogênio vai ficar com 2 elétrons. O cloro vai ficar com seus 8 elétrons. Então, eles estão compartilhando. Tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Sacou? Vamos olhar aqui como vai funcionar a ligação entre 2 elementos. Por exemplo, eu tenho aqui ligação entre cloro com cloro, oxigênio com oxigênio, nitrogênio com nitrogênio. Ametais têm a tendência de formar sempre um duetinho. Se eu falo gás cloro, eu estou me referindo a 2 moléculas de cloro. Se eu falo formando o oxigênio, ele nunca está sozinho. Então, vai sempre formar O2, H2. Então, ametais vão formar molécula diatômica, tá? Cloro, 7 elétrons na última camada. Cloro 1, 7 elétrons. Cloro 2, 7 elétrons. Eles querem ficar com 8. O que eles vão fazer? Vão compartilhar.
Quando eles compartilham esse elétron, o que acontece? Ele formou aqui, ó, uma ligação simples, fórmula estrutural, cloro ligado a cloro. 7 desse lado, 7 desse. Quando ele faz a ligação aqui, ó, com esse cloro, esse X se torna parte dele também. Assim como essa bolinha preta faz parte do cloro azul. Então, eles vão estar realmente compartilhando, formando Cl2. No caso do oxigênio, o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. Se ele tem 6 elétrons, o que vai acontecer? Ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Se ele tem 6, desculpa, o que vai acontecer? Ele vai pegar 2 elétrons que ele tem e vai compartilhar com o oxigênio vizinho, porque ele também precisa de 2. Então, esses compartilhamentos de elétrons, ó, primeiro compartilhamento, segundo compartilhamento de par de elétrons, o que vai acontecer? Vai formar ligação dupla. Então, oxigênio faz ligação dupla com oxigênio. Por quê? Cada tracinho desse representa um par de elétrons, tá? Formando aqui essa fórmula molecular O2. Nitrogênio tem 5 elétrons na sua última camada. Nitrogênio tem 5. Se ele tem 5 elétrons na última camada, e o outro nitrogênio também tem 5, precisa de quanto para fazer o octeto? 3. Então, ele vai fazer 3 ligações com o nitrogênio vizinho. Então, se ele tinha 5, agora ele tem, ó, 6, 7, 8 elétrons. E assim, ele forma uma ligação tripla. Cada uma das ligações representa um par de elétrons, então formando o N2. Por fim, aqui nós temos o exemplo do hidrogênio. Hidrogênio tem um elétron na sua última camada. E o outro hidrogênio também tem um elétron na última camada. Ele quer a estabilidade. Então, no caso do hidrogênio, ele vai seguir a regra do dueto. Eu tenho um elétron, para ficar com 2, eu vou lá e... Opa, querido, tudo bom? Você pode compartilhar comigo? Sim, senhor. Pronto, compartilhei. E no caso desse oxigênio, a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, compartilhei com outro hidrogênio, formando assim a minha ligação simples entre hidrogênios, formando a minha molécula H2. Outro exemplo. Ah, mas ali eu estou com exemplo entre duas moléculas. Podem ter 3, 4, 5. Podem ter várias moléculas. Vocês vão analisar elemento com outro elemento, tá? Vão ser ligações separadas. Por exemplo, esse oxigênio aqui. Ele tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa de 2. Eu tenho outros 2 hidrogênios. Cada hidrogênio, essa aqui é a molécula da água, ele precisa de 2 elétrons para se sentir estável. Oxigênio tem 6, pegou aqui emprestado com hidrogênio, 7. Falta mais um. Eu tenho um outro hidrogênio aqui dando sopa, 8. Oxigênio compartilhou elétron com hidrogênio vizinho e também compartilhou outro elétron com hidrogênio vizinho. Oxigênio estável com 8 e hidrogênios com 2 elétrons cada um, também estáveis, formando assim ligações simples entre hidrogênio e oxigênio. Aqui eu tenho uma molécula de CO2, ou seja, carbono. Vocês vão lá na tabela, vocês vão ver que o carbono está na família 4A, ou seja, ele tem 4 elétrons em sua última camada. Se eu tenho 4 elétrons, qual é o meu objetivo? Receber 4. Quem vai me fornecer essas 4 ligações? Oxigênio. Oxigênio tem 6. Então, ele precisa receber 2. Vamos lá. Carbono tem 4, ó, mais uma do oxigênio, 5. Outra do oxigênio, 6. 7 com o segundo oxigênio, 8 com o segundo oxigênio. Então, aqui, ele completou sua regra do octeto. Vamos olhar aqui esse oxigênio daqui?
Ele tem 6, precisa de 2, né? 6, 7, com o elétron do carbono, 8 com mais um elétron do carbono. Então, ele formou aqui, ó, uma ligação dupla com carbono. Mesma coisa do outro lado. Ó, hidrogênio, desculpa, oxigênio, fazendo ligação com carbono. Uma ligação, ele tem 6, 7 com essa daqui. Ó, com essa ligação aqui de baixo, 8, formando uma ligação dupla do oxigênio com carbono. Essa é a molécula do CO2, tá? Temos uma ligação covalente dativa, uma ligação covalente coordenada, uma ligação especial. Essa ligação especial, ninguém explica a Deus. Então, é igual a ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Prestem atenção aqui. Nessa ligação dativa, o que nós temos? Ligação entre enxofre e oxigênio. O enxofre, vocês vão observar que ele é da família 6A, tá juntinho com o oxigênio. Então, eles vão ter 6 elétrons nessa última camada, cada um deles. Eu quero formar o elemento SO2. Aqui, eu quero esse elemento aqui, tá? É o SO2. Como fica? Enxofre, ele já tem 6 elétrons. Então, para se estabilizar, ele precisa de 2. Então, ele vai olhar aqui para o primeiro oxigênio e vai, opa, querido, 7, 8, estou estável. Acabou. Enxofre está estável. Esse primeiro oxigênio aqui também está estável, porque também realizou compartilhamento com enxofre. Ambos estão com 8. Só que sobrou esse oxigênio aqui. Ele pensou, gente, e eu? Eu vou ficar avulso? Como é que vai ficar? Eu vou ficar sem ninguém? Sem estabilidade? Eu tô aqui. O que o enxofre vai lá? Não, amado, relaxa. O que eu vou fazer por você? Eu vou pegar 2 elétrons que eu tenho. Sobraram 4, né? Aqui em volta do enxofre. E vou te dar. Pronto. Vou te emprestar esses 2 elétrons, formando essa ligação aqui, ó. Com uma setinha. Toda vez que vocês que um elemento estiver satisfeito e tiver que emprestar elétrons para um outro átomo, ele vai fazer essa ligação dativa, que é representada aqui, ó, por uma setinha, ou por uma ligação simples mesmo, tá? Então é assim que funciona. Vamos olhar aqui essa molécula aqui, SO3. S no meio, as 3 moléculas em volta, 3 oxigênios em volta. O enxofre tem 6, né? Então, vai lá, 6, 7, 8. Estabilizei aqui com esse oxigênio. Maneiro, formei minha ligação dupla. Ambos estão estáveis. Só que sobraram outros 2 oxigênios. Opa, se sobraram 2 oxigênios, como vai ficar isso, cara? Ó, eu vou pegar meus 4 elétrons que estão em volta e vou emprestar para o meu oxigênio vizinho. Peguei aqui meus outros 2 pares de elétrons, desculpa, e vou emprestar para os oxigênios vizinhos, formando assim a ligação covalente dativa. Agora, vamos olhar essa molécula aqui, ó, o ácido sulfúrico H2SO4. Enxofre no meio. Vocês sabem por que o enxofre está no meio? Porque está em menor quantidade, tá? Então, enxofre no meio. Oxigênios, 4 oxigênios em volta, ó, SO4. 4 oxigênios em volta. E 2 hidrogênios, que vão ficar aqui coladinhos com os oxigênios. Beleza, organizei aqui. Enxofre, 6 elétrons, como vocês já sabem. Oxigênio, 6 elétrons também. E hidrogênio, 1 elétron na sua última camada. Todo mundo aqui quer compartilhar, todo mundo quer ficar estável. Como é que vai funcionar? Olha,
Enxofre tem 6, compartilhei aqui com oxigênio. 7. Compartilhei aqui com oxigênio, com outro oxigênio, 8. Enxofre já está estável. Só que esse oxigênio aqui, ó, na ponta, ele tinha 6, fez 7. Só que ele tem o hidrogênio aqui do lado dele, então 8 elétrons. Beleza, compartilhei 8. Esse daqui já está estável. Esse aqui de baixo, ele tinha 7, porque ele compartilhou com o enxofre aqui. O que vai acontecer? Vai compartilhar com o hidrogênio vizinho aqui. Tanana, 8 elétrons. Hidrogênio estável. Por quê? Porque ele compartilhou com oxigênio, formando a regra do dueto dele. 2 elétrons, estou estável. Maneiraço. Só que todo mundo aqui está estável, mas esses dois aqui? O enxofre, mais uma vez, vai ser um moleque bacana. Ele vai emprestar 2 elétrons para os demais oxigênios. Então, setinha para ligação emprestada, para ligação dativa, setinha para ligação dativa e ligações simples para os demais átomos que completaram a regra do octeto bonitinho. Eu vou apagar aqui para não ficar essas marcas, caso vocês queiram copiar. Estou apagando, tá indo. Prontinho. Posso passar? Estou passando. Agora, nós temos os tipos de ligações covalentes. Nós temos umas ligações covalentes polares e ligações covalentes apolar. Ligação covalente polar, ligação covalente apolar. Uma ligação covalente polar é quando eu tenho diferença de eletronegatividade entre os elementos. Se essa diferença for diferente de zero, quer dizer que é uma ligação covalente polar. E se essa diferença de eletronegatividade for diferente de zero, quer dizer que é uma ligação covalente apolar. Ah, professora, mas eu não estou vendo esses números na tabela. Onde eu encontro esses números? Ou a questão vai te fornecer, ou você vai usar a sua intuição. Como é que vai rolar? Cara, como é a eletronegatividade? A eletronegatividade é uma força que nós temos um momento em que ligamos um elemento no outro. É uma energia, né? E nós temos um elemento que, tipo, ele faz ligação com todo mundo. Ele é uma pessoa que quer muito fazer uma ligação com qualquer pessoa. Uma pessoa nervosa, uma pessoa que quer fazer uma amizade. Então, esse elemento, ele é o mais eletronegativo da tabela. Esse elemento é o flúor. Ele é o mais eletronegativo da tabela. Nós dizemos que são os 3 mais eletronegativos: flúor, oxigênio e nitrogênio, FON. São os mais eletronegativos. Então, a eletronegatividade, ele cresce numa tabela periódica da esquerda para a direita, de baixo para cima. Sendo que o flúor está aqui, ó, na tabela periódica, tá bem aqui, ó. Ou seja, o mais eletronegativo de todos. Sem contar com os gases nobres. Os gases nobres não contam não, tá? Vai até o flúor. Então, o flúor é o mais eletronegativo. Então, vamos lá. Quem está mais próximo do flúor, obviamente, é um elemento com uma eletronegatividade considerável. Vamos analisar aqui o flúor, o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio, ele é um elemento que está lá na família 1A. Tá aqui, ó, no cantinho. O hidrogênio está aqui, tadinho. Bem no cantinho. E o cloro está aqui, ó, logo embaixo do flúor. Ou seja, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, os ametais são elementos mais eletronegativos que os metais. Vamos olhar. Agora, no caso do hidrogênio, ele também é um metal, só que ele está bem longe dos outros ametais. Nesse caso, nós dizemos que
por diferença de eletronegatividade, ele é mais positivo que o cloro. Então, nós representamos por esse sigma aqui, ó. Então, esse sigma negativo quer dizer que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Na comparação entre esses dois, cloro é negativo, hidrogênio positivo. Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Logo, há uma diferença de eletronegatividade. Quer dizer que a nuvem eletrônica, quer dizer que o cloro, ele tem uma densidade eletrônica, ele tem uma nuvem muito maior que o hidrogênio. Por isso que aqui, ó, tem a forma de gota, tem um bundão aqui no cloro e aqui tem a pontinha da coxinha do hidrogênio. Quer dizer que o hidrogênio, o cloro, quer dizer, ele é maior, ele tem uma nuvem eletrônica grande, enquanto o hidrogênio tem uma nuvenzinha pequenininha com relação ao cloro. Então, essa ligação ela vai ser covalente polar, porque eles são elementos diferentes. Se eles são elementos diferentes, eles têm uma diferença de eletronegatividade. Agora aqui, cloro ligado a cloro. São elementos iguais. Olha a nuvem eletrônica, fica bonitinha, igual um remédio, né? A nuvem eletrônica ela não tem distorção, não fica em forma de coxinha igual aqui do hidrogênio e do cloro. Então, nesse caso, cloro ligado a cloro, como são os mesmos elementos, não tem diferença de eletronegatividade. Então, a diferença de eletronegatividade entre eles é igual a zero, porque são elementos iguais. Então, nós dizemos que é uma ligação covalente apolar. Sacaram? Propriedades da minha ligação covalente. Os compostos moleculares, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, apresentam baixo ponto de fusão e ebulição. Por quê? Porque quando nós vemos ligações iônicas, nós temos uma ligação muito forte. E ligações covalentes têm ligações fracas. A ligação entre compostos covalentes é mais fraca do que ligações entre compostos iônicos. Então, o ponto de fusão e ebulição, quando comparados aos compostos iônicos, são menores. São maus condutores de eletricidade em qualquer estados físicos. E também em solução aquosa. Lembra que os compostos iônicos em solução aquosa ou fundidos, são bons condutores de eletricidade? Aqui nos compostos covalentes, não, eles não são bons condutores, são maus condutores. Por quê? Porque eles não formam íons. Com exceção, né, dos grafite e os ácidos fortes. Vocês vão saber que são ácidos mais para frente. Nossa querida ligação metálica. A ligação metálica ela se prende no conceito de nuvem eletrônica. Lembra que eu estava explicando ali a coxinha, a deformação que o cloro, quando se liga com o hidrogênio, vai ter? Então, quer dizer que a energia do cloro é maior, por isso que ele fica com uma bundona. E a energia do hidrogênio é menor quando comparada com o cloro. Então, ela fica naquele estado deformado. A nuvem eletrônica dele, aquela energia que fica em volta do elemento, aquela energia negativa ou energia positiva, né? Quando a gente for falar de cátions e ânions, ela é o que mantém os elementos metálicos unidos. Aqui na ligação metálica, nós não temos o papo de regra do octeto. Aqui, ó, a nuvem eletrônica vai manter a gente unido, vai manter os cátions metálicos unidos. Por que ligação metálica? Porque eu tenho um metal ligado a um metal. Então, metal ligado a metal. Formamos uma ligação metálica, tá? O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que ligações metálicas, os metais, têm a tendência de liberar elétrons? Eles têm a tendência de formar cátions. Por que eles formam cátions? Porque eles têm a tendência de liberar elétrons. Então, o que acontece? Eles têm uma
baixa energia de ionização, ou seja, eles têm uma baixa capacidade de absorver elétrons, ele tem pouquinho elétron. Então, tudo que é elétron que ele tem, ele abre mão, entendeu? Ele tem pouquinho elétron na última camada mesmo, então vamos liberar esse elétron que a gente tem, sem egoísmo. É nesse sentido. Então, vamos lá. Aqui é a representação de um elemento. Esse elemento, quando ele está em contato com outros metais, aqui é um metal, tá? Ele vai começar a liberar os elétrons que ele tem, ó. Liberei meus elétrons, eu tenho pouquinho elétron mesmo, vai que vai. Aí ele fica positivo, ele se torna um cátion, porque ele liberou elétrons, ele perdeu elétrons. Então, quando ele se junta com outros metais, ó, metal aqui, outro metal aqui, outro metal aqui, outro metal aqui, se cada um dos metais forem liberando elétrons, olha a piscina de elétrons que vai ter. Então, é isso que mantém esses elementos juntinhos. É a nuvem eletrônica. Nós dizemos que é uma nuvem eletrônica. São os elétrons que ficam em volta, juntando esses cátions. Por que é um cátion metálico? Porque ele liberou elétron. Exatamente. Então, eles são unidos, formando uma ligação metálica. Exemplo. O ouro. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Então, o ouro, ele não é único e exclusivamente ouro. Ele é a junção de outros metais. O ouro tem um pouquinho de prata, tem um pouquinho de cobre. Então, a junção entre esses metais, para formar nossa medalha de ouro olímpica, é que mantém esses elementos juntinhos. É essa nuvem eletrônica que proporciona essa ligação entre os metais. E existem também, vocês podem ficar assustados assim quando vocês forem ler algumas coisas na apostila de vocês, que sugiro, com certeza, porque vão ter vários exemplos de ligações metálicas. E entre elas pode surgir, por exemplo, do aço. Tem um carboninho ali no meio. Quer dizer que uma ligação metálica nem sempre ela vai ter apenas metais, elas podem ter em pequenas quantidades a metais também, beleza? Mas só em pequenas quantidades. A maioria da ligação, a maioria será uma ligação entre metais, tá? Propriedades: sólidos com elevados pontos de fusão e ebulição, são brilhantes, cor prateada, com exceção do ouro e do cobre, maleáveis, por isso que a gente forma as nossas joias, dúcteis. O que são dúcteis? Capacidade de formar fios. E condutores de eletricidade. É isso. Sobre ligação metálica não tem muita coisa para falar. Ligação covalente tem mais emoção, né? Fim. Chegamos ao fim. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre... Sobre o que, gente? Sobre como eu ligo um elemento ao outro, qual é a forma que ele vai ficar. É um pouquinho mais de ligação covalente. Tem um pouquinho mais para falar sobre ligação covalente, mas é bem pouquinho. Tá bom? E assim nós terminamos nossas ligações químicas. Beijo, gente. Fui.